que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus que nos permitiu mais uma vez estarmos juntos em sua casa para louvarmos e bendizermos o seu santo e maravilhoso nome. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ao nosso pastor regional que está hoje em Caeté, pela confiança de poder nessa noite falar aos irmãos e meditarmos juntos na palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 1. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Está escrito assim, meus irmãos: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Vamos repetir como um coro, irmãos, este versículo, mais uma vez. Vamos dizer todos juntos: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A maioria das versões estão escritas assim, não é isso? A minha está escrito, está em harmonia com a sã doutrina. Pois bem, meus irmãos, o assunto que Deus colocou em meu coração para meditarmos nessa noite, culto de doutrina da palavra do Senhor nosso Deus, culto de ensinamento, é fazermos um breve comentário sobre a epístola de Paulo a Tito. Esta carta que Paulo escreveu a Tito, que é pequena, apenas 3 capítulos, mas é de grande relevância, irmãos. É de grande importância para a vida da igreja. Tito, ele era grego, ele era um gentil, não era judeu, não era prosélito, que é um gentil convertido ao judaísmo, mas Tito era um homem gentil. Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Gálatas, capítulo 2, no versículo 3, está escrito assim: Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a circuncidar, embora fosse grego. Então, Tito era grego, diferente de outro discípulo de Paulo chamado Timóteo, que tinha o pai grego, mas a mãe era judia. Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo, era um companheiro de Paulo. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no versículo 4, está escrito assim: A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. 2 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 23, Paulo chama de companheiro. Capítulo 8 e no versículo 23. Se há alguma questão quanto a Tito, ele é meu companheiro
e cooperador para convosco. Então está aqui, irmãos, as credenciais, a origem desse moço, desse jovem pastor chamado Tito. Filho na fé do apóstolo Paulo. Tito teve uma incumbência de Paulo. Tito ficou em Creta. E Tito tinha algumas tarefas a realizar ali em Creta. Assim como Timóteo ficou em Éfeso, Tito ficou em Creta. E Tito tinha ali algumas obrigações, alguns deveres a fazer, algumas responsabilidades. Tito tinha como responsabilidade ali em Creta de organizar a igreja. Tito tinha ali em Creta a responsabilidade de doutrinar a igreja na verdade. E Tito também tinha a incumbência de Paulo de exortar ao povo a ter uma vida santa na presença de Deus. Isso nós encontramos aqui no primeiro capítulo, no versículo 5 desta carta que está escrito: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Tito era um homem de confiança de Paulo. Embora sendo um jovem pastor, ele tinha uma grande responsabilidade. Quando Deus chama o homem, irmãos, Deus o capacita para fazer uma grande obra. Independente de quem você é filho, independente da sua posição social, independente do tempo que você tem de vida, mas quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus garante. E a função de Tito ali, irmãos, não era das mais fáceis. Era espinhosa. Porque o povo cretense não tinha uma fama boa. O povo cretense não era um povo dócil. Era um campo melindroso. Era um campo espinhoso. Mas quando Deus manda, Deus garante a vitória. Nós encontramos aqui ainda no capítulo 1, no versículos 12 e 13. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia. Paulo não escondeu de Tito as dificuldades que ele encontrar naquele lugar, em Creta. Porque o povo, como disse um dos seus profetas, como está escrito aqui no versículo 12, e esse texto é de um poeta chamado Epimenides, que era um poeta cretense. Este mesmo poeta, considerado entre eles como que um profeta, ele mesmo disse:
Esse povo é mentiroso, sempre mentiroso, animais ferozes, glutões, preguiçosos. Olha a fama que tinha o povo de Creta. Que terrível, né, irmãos? Que fama horrorosa tinha o povo cretense. Um povo mentiroso, animais ferozes, povo brigão, iracundo, discutia fácil, brigava por qualquer coisa. Glutões, preguiçosos, comelões, dados apenas a satisfazer o seu próprio ventre. Era difícil o trabalho dele. Paulo ainda disse, isso é verdade. Eles realmente são mentirosos. Eles realmente são brigões, animais ferozes. Eles realmente são glutões preguiçosos. Portanto, repreende-os severamente. Que palavra pesada, né, irmãos? Repreender severamente. Porque não é para cortar a volta. O que Paulo está dizendo para Tito é isso. Tito, não passa a mão na cabeça desse povo, não, Tito. Prega a verdade. Tito, não fica com medo, não, Tito. Fala o que convém à sã doutrina, Tito. Eles são mentirosos. Eles vão brigar com você porque eles são animais ferozes. Eles são glutões preguiçosos. Mas você vai pregar a palavra de Deus. Repreende severamente. Para quê? Para que tenham uma fé sadia. Tem muita gente pregando o evangelho desbotado, um evangelho de facilidades, um evangelho de porta larga, um evangelho que só vê o bem material, um evangelho que só vê o bem do corpo, a satisfação pessoal, um evangelho que não aponta para o céu, um evangelho que não aponta para Cristo, um evangelho que não fala do sacrifício de Jesus, um evangelho que não fala de renúncia, campanha para isso, campanha para aquilo, e ninguém fala de pecado, ninguém fala de corrupção, ninguém fala de conversão, ninguém fala de salvação, mas você, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Repreende severamente, para que eles tenham uma fé sadia, e não doentia, mas sadia. Uma fé que leva para o céu. Uma fé que transforma as nossas vidas. Uma fé que transforma o nosso interior, que faz sair de nós como um rio de água viva para a conversão de almas. Esta carta, irmãos, é chamada Epístola Pastoral, é uma delas, são 3. De acordo com o dicionário Wycliffe, de acordo com a enciclopédia de Boyer, que foram as minhas fontes, onde eu estudei para falar sobre esse assunto aqui hoje, são dirigidas a pastores para dirigir as suas igrejas. Tem várias recomendações pessoais aqui de Paulo para Tito, mas todas são aplicáveis à vida da igreja. Então quer dizer que isso aqui, irmãos, é atual. É atual, é para hoje, é para agora. É para a igreja de Sabará nessa noite.
junto com a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta de Tito é considerada carta pastoral. E 3 aspectos nessa carta é o que me chama a atenção e é o que Deus colocou no meu coração para falarmos nessa noite. Ele dá recomendações aos presbíteros, aos ministros da igreja. Ele dá recomendações ao comportamento entre os membros da igreja. Ele dá recomendações ao comportamento do crente diante da sociedade. Então vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. No capítulo 1, ainda no capítulo 1, dos versículos 5 até o 16. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes. Pois como responsáveis pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra, fiel conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Esse é o perfil do ministro que Paulo recomendou a Tito. Você vai escolher dentre o povo pessoas com essas características. Marido de uma só mulher. Ou seja, o homem de Deus, ele não é mulherengo. O homem de Deus, ele tem uma só mulher. Não fica pulando de galho em galho. Ele respeita as irmãs na igreja. Ele respeita o seu matrimônio. A aliança que ele carrega na mão está no seu coração e não apenas enfeitando o seu dedo. Marido de uma só mulher, um homem de responsabilidade, um homem que tem vergonha na cara, um homem que não fica com conversa fiada. Que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Ou seja, ele tem que ser um bom pai. Ele tem que ser o primeiro a dar exemplo dentro da sua casa. Salvação, irmãos, é algo individual. É a pessoa com Deus. O pai não pode salvar o filho, mas o pai dá o exemplo para o filho. O pai, ele dá exemplo para o filho. E isso começa desde a criança, ainda no colo. A criança cresce acostumada a ver o pai lendo a Bíblia. A criança cresce acostumada a ver o pai orando. A criança cresce acostumada a ver o pai sendo um dizimista fiel na igreja. A criança cresce acostumada ao pai apenas falar bem dos irmãos e não falar mal dos irmãos. Então o filho cresce com aquela mentalidade, com aquele bom exemplo de que o pai deixou para ele, de um homem de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele.
Como responsável pela obra de Deus, é necessário que seja irrepreensível, não arrogante. Irmão, diploma não convence ninguém de nada. O que adianta ter o diploma, mas não ter a graça de Deus? Aqui, querido irmão, não é no grito, não é na força do intelecto, mas é debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Xaramacantarabaço e andarabá. Tem diploma, mas não tem graça de Deus. Tem conhecimento, mas não tem comunhão com o céu. Conhece a letra, mas não conhece o dono da letra, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não arrogante, nem inclinado a brigas. Não inclinado a brigas. A diferença da ovelha para o bode é essa, irmãos. A ovelha, quando sente o cajado do seu pastor, ela abaixa a cabeça e obedece. Mas o bode não. O bode da coice, o bode da chifrada. O bode é diferente. Ovelha travestida não vale. Lobo travestido não vale. Bode vestido de ovelha não vale. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Nem ao vinho. Crente que serve a Deus não pode beber bebida alcoólica. Não pode chapar uma de vez em quando. Crente que serve a Deus não pode viver bebendo cerveja. Nem no dia de jogo do Brasil não pode. Nem para agradar o vizinho não pode. Ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Não dado ao vinho. Não pode beber bebida alcoólica. Nem violento. Não pode bater na mulher, não pode espancar os filhos, não pode ganhar no braço na briga do trânsito. Está dirigindo, quer levar tudo no braço, a ferro e fogo. Comigo é assim. Jesus é na igreja, mas meu braço não é crente não. Sendo que a Bíblia diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis diante do Senhor nosso Deus. No braço não vai, irmão. No braço não dá, não. Seu braço pode ser forte. Seu braço pode até ser grosso. Mas se você tem o nome escrito no livro da vida, guarda ele para cortar lenha, guarda ele para capinar o quintal, guarda ele para fazer qualquer outra coisa, menos brigar. Nem dominado pela ganância, quer levar vantagem em tudo, fura o olho dos outros vendendo carro que está atrapalhado, fala que está bom. Ganancioso, Deus vai cobrar de você isso. Está devendo, não paga. Finge que não está vendo, que está esquecendo. Deve, não paga. Ganancioso, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Vai levar a irmã até na casa dela, vai cobrar R$10. Não interessa se ela é velha, se ela é viúva, se ela está passando fome ou não. Ele quer cobrar um tostão. Irmão, sabe como é que é, né? Nós estamos na luta. Nós estamos na luta, mas Jesus está vendo, ganancioso. Tem que ser hospitaleiro, receber bem as pessoas, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso.
equilibrado. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que o meu discurso, ele tem que estar afinado com as minhas atitudes. Não adianta eu falar aqui para os irmãos, usar esse microfone da igreja, sendo que aí fora eu estou dando cano nos outros, sendo que lá aí fora eu estou brigando com os outros, sendo que eu estou querendo passar as pessoas para trás. Não pode. Equilibrado é isso. O seu discurso tem que ser igual à sua vida. Seu dia a dia, as relações pessoais, as relações interpessoais. Lá no seu trabalho, na sua escola. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Firme na palavra fiel. Um dia é de Jesus, outro dia é da Souza Cruz. Não pode. Um dia ele é de Jesus, outro dia está lá no funk, no batidão. Não pode. Não pode. Não pode. Equilibrado. Permanecer firme. Tem que permanecer. O ministro tem que permanecer firme. Tem que permanecer firme. Ele é xingado, mas ele permanece firme. Fala mal dele, mas ele permanece firme. Alguém maltrata ele, mas ele permanece firme. Ele não paga com a mesma moeda, ele permanece firme. Firme na palavra fiel. Esse é o perfil, irmãos. E tem um combate também. O que ele tem que combater? Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende severamente, para que tenha uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente quanto a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. É pesado, não é o que Paulo falou para eles? São esses que têm que ser combatidos. Tem muita gente por aí falando de sal grosso expulsa demônio, fazendo campanha da quebra da aliança. Veio aqui na igreja domingo uma jovem, me chamou para conversar e falou assim: olha, eu estive em tal igreja e me deram essa aliança aqui. Um pedaço de lata que colocaram no dedo dela. Falaram assim comigo que todo mal que vier para mim vai para essa aliança. E que domingo eu tenho que vir aqui para quebrar essa aliança para o mal ir embora. Irmãos, que mentira do inferno. Se nós não pregarmos a verdade que liberta, irmãos, esse povo está caminhando a passos largos para o abismo. Mas aqui tem um povo que se preocupa com a palavra de Deus. Aqui tem um povo que tem Jesus que salva, liberta e cura. Sal grosso não expulsa demônio. Aliança não tem mal de ninguém. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Aqui não tem rosa ungida. Aqui não tem travesseiro ungido. Aqui não tem campanha da água benta. Aqui tem o poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja que prega a verdade. Não é para dar ouvido a essas fábulas, essas mentiras do inferno.
Tem gente ungindo carro, ungindo cachorro, ungindo casa, sendo que a Bíblia não dá essa autoridade. Chame os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros da igreja. E não é unção que cura, é a oração da fé. Prega a verdade, não fala mentira para o povo, não. Você está ganhando o povo, é para o inferno falando mentira. Prega a verdade. Então esse era o perfil, irmãos, do presbítero ou do ministro. Também ele faz exortações ao comportamento dos membros da igreja. Está escrito assim, capítulo 2, versículo 2 em diante. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, responsáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Exorta aos mais velhos, para que eles sejam equilibrados. Não pode um dia andar de um jeito, outro dia andar de outro. Não pode ficar falando mal dos outros pelas esquinas. O que você é aqui, você tem que ser em todo lugar. Equilíbrio. Tem que ser equilibrado. Tem que ser responsável. Marcou, cumpre. Se está marcado para você vir orar, vem e ora. Ah, mas não vem ninguém, mas você veio. Jesus veio. Persevera. Eu não vou no ar livre porque ninguém vai, mas Jesus vai, você está lá, persevera. Sóbrio, o que fala, ele faz. Ele é aquilo que ele fala aquilo que ele é. Ele é sóbrio. É diferente do louco. O louco, ele fala uma coisa com um, com outro ele já fala outra coisa, e depois ele já faz outra coisa totalmente diferente. Desequilibrado. Não é sóbrio. Existe uma patogenia, que é o distúrbio de personalidade. Tem pessoas que são bipolares, tem pessoas que são multipolares. Mas isso é um transtorno patológico, uma doença que deve ser tratada. Porque você não pode tratar um de um jeito e aqui você trata outro de outro jeito. Com ele, você fala bem dele. Com ele, você fala mal daquele. E assim vai, desequilibrado, trazendo discórdia para o meio da igreja, briga com todo mundo, ninguém dá certo com ele. Mas tem que ser sóbrio, responsável, sadio na fé, no amor e na constância. Constância. Um dia ele tem fé, outro dia não tem fé. Um dia ele ama, outro dia ele odeia. Não é constante. Exorta aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver. Reverência no seu dia a dia. Reverência. Não caluniadoras. Não é para falar mal dos outros. Não é para ficar de fofoca. Não é para ficar de intriga. Não é para ficar falando mal dos irmãos nem das irmãs. Não caluniadoras. Não dadas a muito vinho. Mestras do bem. E tudo isso para quê, irmãos? Para que ensinem as mulheres novas a amarem os maridos e o marido e os seus filhos. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o seu marido e aos seus filhos.
ensinar. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido. Amar o marido. Amar o marido. Ensinar a amar o marido. Está difícil, irmão, mas nós vamos orar. Jesus vai mudar a vida dele. Deus vai te dar a vitória. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fica firme. Ensina a amar o marido. Seu marido é um sem vergonha mesmo. Já ouvi falar. Não presta mesmo, não. Eu nem sei como é que você está com ele até hoje. Se fosse eu, isso é ensinar a amar o marido? Ensina a amar as mais novas, a amar o marido. Por que as mais novas, irmão? Porque elas não têm experiência que você tem. Elas não têm a vivência que você tem. Elas não têm os calos no joelho que você tem. Ela não tem os calos na mão que você tem. Ela está começando agora. Ela precisa de ajuda, ela precisa de conselho bom para o marido dela ser amado e a família não ser dissolvida, para o diabo não entrar e atrapalhar tudo. Não dá brecha para o diabo. Amar o marido e os filhos, a serem equilibrada, pura, eficiente no cuidado do lar. Eficiente no cuidado do lar. Isso é machismo? Isso é palavra de Deus, irmãos. É conselho de Deus pelo Espírito Santo para a igreja do Senhor. Não tem nada de machismo aqui não. É palavra de Deus. Equilibrada, pura, eficiente no cuidado do lar, bondosa, submissa ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Submissa ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados. Que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade e sobriedade. Mas vamos ficar aqui no versículo 6. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam moderados, equilibrados. No namoro, moderação, equilíbrio. Ao acessar a internet, moderação, equilíbrio. Ao ouvir a sua música, moderação, equilíbrio. Na sala de aula, moderação, equilíbrio. As pessoas têm que olhar para o seu namoro e ver Deus nele. As pessoas têm que olhar para o seu Facebook e ver Deus nele. As pessoas têm que olhar para o seu WhatsApp e ver Deus nele. As pessoas têm que olhar para a sua rede social e ver Deus nele. Atlético, Cruzeiro e outras coisas mais, o mundo está cheio. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa da palavra do Senhor. Use os seus amigos, a sua rede social para pregar a palavra de Deus. Irmãos, tem um pessoal dizendo que esse negócio de WhatsApp, Facebook é do capeta. É do capeta se você deixar o capeta te usar. Mas se você deixar Deus te usar, aquilo é um instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas. É do capeta porque você prefere colocar ali Atlético e Cruzeiro. É do capeta porque você prefere colocar ali fotos sensuais. É do capeta porque você se relaciona com pessoas que colocam coisas indecentes nas redes sociais. Palavra torpe. Usa a sua boca para abençoar, meu querido. Sua boca não é lugar de palavrão. Sua boca não é lugar de falar coisas ruins. Fala o que convém à sã doutrina.
E aos servos também, para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Lá no seu trabalho você tem que dar um bom testemunho de crente. Tem nada de ficar brigando com o seu chefe. Tem nada de ficar roubando lá na sua empresa. Colocar no bolso coisa que não te pertence. Roubando, que vergonha. Achando que ninguém está vendo, pega uma ferramenta, põe no bolso e vai para casa. Que não furtem. Que sejam submissos aos seus senhores. Quem não sabe obedecer não pode mandar. Quem não sabe obedecer não pode mandar. Porque o dia que colocar alguma coisa, alguma atividade nele para mandar, ele vai matar alguém. Porque ele não sabe obedecer, não é submisso. Não é submisso. Vai matar os outros. Não sabe obedecer. Demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus. Você vai pregar com as suas atitudes. Você vai pregar com o seu comportamento. Você vai pregar nas suas relações interpessoais. As pessoas não precisam saber se você tem cargo ou não na igreja. Eles precisam de ver Jesus na sua vida. Eles precisam ver Jesus na sua vida. E ao comportamento social. Capítulo 3. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados à briga, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Porque antes também éramos insensatos. Olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Porque antes, versículo 3. Porque antes também éramos insensatos. Antes de conhecer Jesus, eu também era insensato. Desobediente. Desencaminhado. Servíamos a várias paixões e prazeres. A tardinha era a tarde do pagode. A tardinha era a tarde do batuque. A tardinha era a tarde da cervejinha com tira-gosto. Vivíamos na maldade e na inveja. Éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, Xaramacandarabás, e o seu amor para com os homens, não por mérito de ato de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes a gente era daquele jeito, mas agora nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Justificado pela graça, fomos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Esta é a palavra de Deus, irmãos. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo fez estas recomendações a Tito. Fizemos aqui, rapidamente, um breve comentário sobre esta carta de Paulo a Tito. É claro que isso aqui é assunto para falarmos dias, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos permitiu que em alguns minutos falássemos da palavra de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Que sejamos ouvintes, praticantes da palavra de Deus, irmãos. E não apenas ouvir para esquecer, mas ouvir para praticar, ouvir para viver, ouvir para ir para o céu, em nome de Jesus.